Bom, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como resolver os gráficos de função de segundo grau usando o item A do exercício 281. X ao quadrado menos 2x menos 3. Toda vez que você for resolver gráfico de função de segundo grau, você precisa correr atrás de 3 elementos. Encontrar as raízes, descobrir o intercepto com o eixo Y. Então aqui no fundo é tudo intercepto, né? Que as raízes é o intercepto com o x e o intercepto com o y, que é o termo independente, né? Isso aí lá na função de primeiro grau já acontecia. E por último, você vai achar o vértice da função. Bom, encontrar as raízes eu farei por soma e produto. Você pode fazer por Bhaskara, do jeito que quiser, tá? Então vamos lá. Encontrar as raízes. Olha só, a soma é menos b sobre a. O b é menos 2, então é menos 2 sobre o a, que vale 1. Então a soma aqui nesse exercício é 2. O produto é c sobre a. O c é menos 3 e o a é 1. Então o produto é menos 3. Eu tenho que encontrar dois números, x1 e x2, que somados dão 2 e multiplicados dão menos 3. Eu começo sempre pelo produto. Produto menos 3, um número primo, então só tem um jeito. Ou é menos 1 e 3, ou é 1 e menos 3. Vamos ver qual que se adequa melhor na soma. 3 somado com menos 1 dá exatamente 2. Então as nossas raízes são menos 1 e 3. Ou seja, a função, vou fazer um pequeno esboço aqui, x e y, eu sei que essa função tem concavidade para cima porque o a é positivo, ele é igual a 1, tá? Eu sei que as raízes delas são menos 1 e 3. Se ela tem concavidade para cima, vai ser alguma coisa assim, certo? Uma outra coisa que eu sei, que eu vou fazer agora, é que o intercepto com o y é a próprio termo independente, é a letra C. Então, o intercepto com y, eu vou colocar aqui y', não precisa, tá? É só para a gente formalizar, que é igual a menos 3, a gente sabe que essa função cruza aqui no menos 3, ó. Esse númerozinho aqui é menos 3. Bom, então eu tenho bastante informação, só falta esse elemento aqui, ó, onde a função deixa de ser decrescente e começa a ser crescente, que é o vértice da parábola. Como todo ponto do gráfico, ele tem duas coordenadas, tá? Você tem duas formas de encontrar o vértice. Uma delas é pela fórmula, né? X do vértice é menos b sobre 2a. Outra é por simetria. Aqui por simetria dá também, porque você traça o eixo de simetria. Qual é o ponto que divide essas duas raízes ao meio? É a média aritmética, né?
de aritmética, eu somo os dois, divido por 2. Então, vai dar 2 dividido por 2, 1. O x do vértice aqui é igual a 1. Basta para você achar o y do vértice, você substituir o número 1 na função. Tá? É uma forma bem simples, sem fórmula nenhuma, para quando eu tenho duas raízes. Porque às vezes eu posso ter uma raiz só ou nenhuma raiz. No caso da parábola ser para cima. Ok? Aí se eu tiver uma raiz só, beleza. A raiz já vai ser o próprio vértice. Então eu não vou ter, aliás, só com o vértice e o ponto de encontro com o C, o ponto de encontro com o Y, que é o C, eu já consigo traçar o gráfico. Se eu não tiver raízes, se o delta for negativo, eu vou precisar do C e do vértice também. Né? Se eu tiver duas raízes, aí eu vou ter duas raízes, o C e o vértice. Eu tenho aí 1, 2, 3, 4 pontos quando eu tenho duas raízes, 2 pontos quando eu tenho uma e 2 pontos quando eu tenho nenhuma. Ok? Mas eu vou fazer pela fórmula aqui. Então, menos b sobre 2a vai ser menos 2 dividido por 2 vezes 1, que é 2 por 2, que é igual a 1, como previsto. O y do vértice é menos delta sobre 4a, pela fórmula. Aí é só você calcular, tá? Eu não vou fazer. Matéria de oitava série, calcular o delta. Tem que saber. Eu vou fazer pela substituição, porque quando eu tenho o x do vértice, olha que legal. Y do vértice vamos colocar a função aqui, né? X ao quadrado menos 2x menos 3. Se eu estou calculando o y do vértice, então aqui tem que ser o x do vértice, né? O y do vértice é igual a x do vértice, 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3. Só fazer conta de aritmética. 1 menos 2 menos 3. Essa soma, menos 5 mais 1, resulta menos 4. Ou seja, se o x é igual a 1, o y é menos 4. Então, esse ponto aqui é o ponto 1, menos 4. Só que eu vou traçar um gráfico, condizente, né, com o exercício aqui. Tem que fazer os eixos, tem que colocar os pontos e tudo mais. Então, você vai traçar esse gráfico. Eixo Y, eixo X. Você vai colocar os pontos encontrados, menos 1 para a primeira raiz, 1, 2, 3 para a segunda. O ponto de cruzamento, vamos colocar o vértice, né, que é 1 e menos 4. É o vértice aqui. E o ponto de cruzamento com o Y, eu já esqueci, menos 3. Aqui, ele cruza no menos 3. Então, pronto. A nossa parábola está feita. Ok, pessoal? É isso. Não tem segredo. Basta você ter aí o cuidado e saber quais são os 3 passos para você encontrar a parábola. Um abraço.